Olá, graça e paz. Aqui é o evangelista Bruno Fiel e eu quero convidar você a mais um devocional da Palavra de Deus. Hoje aqui em frente à minha igreja, Fé Apostólica, em Bento Ribeiro. Eu quero compartilhar um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, um texto que fala da escolha dos diáconos para cuidar das viúvas, dos gregos que estavam meio de lado naquele momento. Escolha de 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Entre eles um homem chamado Estevão, um homem que mais abaixo no capítulo ele entra numa disputa com os gregos sobre o Messias, e aqueles homens, que debatiam contra ele não podiam resistir devido à sua sabedoria, devido ao Espírito Santo com o qual ele falava. Então ali naquele momento, aqueles homens, em vez de acreditarem naquilo que Estevão estava falando, nos sinais, prodígios que Estevão produzia pelo Senhor, eles decidiram ficar com raiva, pagar testemunhas que testemunhassem o contrário, dizendo que aqueles a quem ele via com o rosto de anjo, na verdade, era um demônio. Exatamente o texto lá embaixo, no Sinédrio, vai dizer que lá embaixo no texto vai dizer que no Sinédrio acreditavam, eles olhavam para Estevão e viam em Estevão um rosto de anjo, mas a narrativa dizia que ele era um demônio. Eu quero falar com você hoje sobre narrativas e fatos. Narrativas criadas e fatos estabelecidos. O texto que eu passei aqui rapidamente com você trazia um fato, um rosto de anjo, mas uma narrativa: ele é um demônio. Quantas vezes nós desacreditamos daquilo que estamos vendo por causa de argumentos, por causa de narrativas que estão enraizadas dentro de nós. Talvez você que me ouve agora tem sobre você uma narrativa, uma crença de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não vai chegar a lugar nenhum, de que você não vai dar em nada. Essa narrativa não foi produzida por Deus, mas por Satanás. Satanás às vezes usou até de algumas testemunhas, subornou alguns por aí para reafirmarem essa cultura pessoal que você tem sobre você mesmo. Sabe, eu tenho aprendido que não é a situação que define o seu sentimento ou o seu comportamento, mas a interpretação que você faz sobre ele. Por exemplo, conta uma história que um homem, ele saiu atrás de um amigo de infância que ele já não via há muito tempo. Quando ele chega naquele lugar, naquela casa, ele se depara com uma casa arruinada e um filho daquele homem na miséria, e ele conversa com aquele rapaz e fala: ué, cadê seu pai? E ele disse: meu pai morreu. E você? Eu soube que você também tem um outro irmão, ele morreu também? Ele: não, esse irmão não mora aqui, ele mora em outro lugar. E aí ele fez uma pergunta: como é que foi que você chegou nessa situação? E aí ele falou: o senhor não conhecia o meu pai. E aí ele decide então, depois daquela cena chocante, ir atrás do outro filho do seu amigo. E quando ele chega no endereço, ele vê uma casa bonita, estruturada, tudo do bom e do melhor. E aí ele chama por aquele outro filho do seu amigo, gêmeo daquele primeiro. E aí quando ele chega lá, ele fala: uau, cara, que situação maravilhosa você está vivendo, como é que você chegou até aí? E ele respondeu: o senhor não conhecia o meu pai. Então ambos, criados na mesma época, provavelmente tendo as mesmas experiências ou experiências parecidas, interpretaram de outra forma e conseguiram produzir uma vida de sucesso, e o outro acabou levando uma vida de ruína. Assim nós estamos muitas vezes crendo nos argumentos que estão diante de nós, crendo nas coisas que estabeleceram para nós. Satanás traçou um destino para você e por muitas vezes você está indo na direção desse destino, acreditando nisso, tomando posse dessas coisas e vivendo uma vida de ruína. Mas eu quero dizer para você hoje, eu vim aqui dizer para você hoje que você é uma bênção, que Deus tem um plano para você, e às vezes esse plano está sendo revelado a você, você está vendo, mas você está preferindo acreditar nas mentiras que o diabo estabeleceu sobre a tua vida. Ei, saia dessa falsa narrativa, saia dessa falsa narrativa
Faça diferente do que aqueles homens que, vendo Estevão cheio do Espírito, da sabedoria, decidiram acreditar que ele não era um anjo que eles estavam vendo, que ele não era um homem de Deus que eles estavam vendo, e por isso desperdiçaram a oportunidade de salvação. Eu quero deixar para você hoje uma oportunidade, dizer para você que Deus é capaz de transformar a tua história, Deus é capaz de mudar a tua vida, Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Por isso, creia no Senhor, agarre essa nova chance, agarre essa nova oportunidade. Estevão terminou apedrejado e aqueles homens terminaram derrotados. Diz o texto que enquanto as pedras batiam sobre Estevão, ele estava com os olhos levados aos céus, ele viu o Senhor no seu trono, sabe? Às vezes as narrativas vão construir uma história de que aqueles que estão em Deus estão no caminho errado, mas aqueles que não estão no caminho certo. Esse é o tempo de hoje que nós vivemos. Mas enquanto aqueles que apedrejavam tinham uma visão de demônio, aquele que era apedrejado tinha uma visão do céu. Então pegue as pedras que hoje você tem sido apedrejado e constrói um altar para o Senhor na sua vida. Faça uma oração hoje, peça ao Senhor que o Senhor possa abrir o teu entendimento, que o Senhor possa abrir os teus olhos, que o Senhor possa te dar revelação da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que você saia desses argumentos que Satanás colocou sobre a tua vida, que você vença essas crenças que te limitam, que você supere as narrativas que o diabo tem para você e se apegue ao fato de que Deus te ama, que Ele tem um plano para a sua vida. Então fica com essa palavra, compartilha. Se você chegou até aqui, se inscreva, sabe? De vez em quando vai chegando os vídeos bons, pode acrescentar na sua vida, e não só na sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta. Então envia para alguém que precisa dessa palavra hoje. Narrativa versus fatos. Mas não se esqueça, vai chover.